Depois dessa apresentação dos professor James, vamos dar continuidade à correção. Chamamos aqui à mesa, então, o professor mais fofo, como algumas alunas dizem. Outros dizem que é o professor mais forte do Instituto Eiffel. Olha só os músculos desse nosso querido professor de Química, professor Carboni, que vai resolver as questões. Vamos lá. 7, 8 e 9 da FATEC. Prova aí realizada hoje, na parte da tarde. Aí, isso aqui olha só, isso aqui é forte. Com você, Carboni, boa noite. Vamos lá. Química, boa noite, gente. Boa noite aí pra você. Vamos lá, rapidamente, questão 7. Até mais. Questão 7, gente. Quando se aquece uma porção de esponja de aço, constituída principalmente por ferro, em presença de oxigênio do ar, ela entra em combustão formando óxido de ferro 3 como único produto. Logo, se 1 grama da esponja de aço for aquecido e sofrer combustão total, a massa do produto sólido resultante será... Bom, gente, uma questão aí clássica, né? Uma questão tradicional. Ele dá uma informação importante aí para você. Qual que era? Um único produto formado, né? Se há um único produto formado e é uma combustão precisa do quê? Precisa do quê? Oxigênio, não é isso? Então o ferro vai incorporar o oxigênio do ar. Então a massa do produto formado será maior que 1 grama. Bastava você ter aí a explicação. A explicação correta é, pois átomos de oxigênio se ligam aos de ferro por ligação iônica, né? Só aí um comentário a mais. Alternativa E de hemisfério, então, para a questão 7, beleza? É isso aí. A questão 8, gente, também uma questão clássica, uma questão esperada, uma questão tradicional, uma questão aí bem conteúdo, né? Falando de pH, né? Ele fala para você que a escala de pH é logarítmica. Isso significa que uma variação de 10 vezes... isso significa que uma variação de 1 unidade no pH significa uma variação de 10 vezes aí na concentração, né? Assim por diante. 2 unidades, então uma variação de 100 vezes, 10 ao quadrado. Uma variação aí de 3 unidades significa uma variação aí de 10 ao cubo e assim por diante, né? Ele fazia você pensar nesse sentido aí. E ele dá aí 2 amostras para você, 2 fontes de água mineral, né? A fonte 1 com pH 4,6 e a fonte 2 com pH 6,6. E aí vem a pergunta dele, né? Para que uma amostra de 1 litro de água, da água da fonte 1, origine uma solução aquosa com o mesmo pH da água mineral da fonte 2, a ela deverá ser acrescentada água destilada até atingir o volume de... Bom, a fonte 1, pH 4,6, então, portanto, mais ácida do que a fonte 2. Para você obter água com pH 6,6 da fonte 2, você deveria adicionar água destilada. Quanto de água, então, você precisa? Bastava ver que a diferença de pH é de 2 unidades, né? 4,6 até 6,6. 2 unidades, isso significa o quê? 10 vezes 10. 10 para cada unidade de pH que você aumentou. Então, você vai adicionar quanto de água aí? Você vai adicionar água até que o volume final seja de 100 litros, né? Isso está na alternativa D de John Bohan, né? Alternativa D, então, a questão 8. Rapidinho aí para a questão 9, então. Considere as seguintes propriedades dos metais estanho e chumbo. Então, ele dava uma tabela para você, temperaturas de fusão e densidades, e citava algumas propriedades dos elementos, né? Falando de uma solda utilizada na fixação de componentes em circuitos eletrônicos, que tem 63% estanho e 37% chumbo, né? Em massa. Afirmativa 1, vamos julgar aí. Apresenta maior temperatura de fusão do que o estanho puro? Sim, estanho puro, 232 graus. A mistura dos dois metais vai ter uma temperatura de fusão entre aquela do estanho e a do chumbo. Como a do chumbo é maior, a temperatura de fusão aí da mistura vai estar entre os dois, portanto maior do que a do estanho, certo? Então essa primeira afirmação aí, verdadeira. Afirmação 2, apresenta a densidade igual a 9,4 gramas por centímetro ao cubo. Centímetro ao cubo, desculpa. Fazendo aí a média ponderada, né, das duas densidades,
você chegaria em algo próximo de 8,8 gramas por centímetro cúbico. Portanto, aí você marca que a afirmação 2 é errada, né? 3. É boa condutora de corrente elétrica. Essa aqui é sossegada, né, para analisar. Os dois metais são condutores de eletricidade. Claro que a mistura dos dois vai ser também boa condutora de corrente elétrica. Você ficava com a 1 e a 3. Alternativa D, de James Joplin, ou de professor James, né, que me acusou aqui, né, injustamente, usando de um vocabulário rebuscado, né, aí querendo discutir minha sexualidade. Mas quero dizer a ele, né, que alguns dos seus alunos, né, disseram que ele fixa mal o giz na lousa, né, escreve muito fraco. Eu quero aqui levantar a seguinte questão: poxa, um homem, como pode ter uma escrita tão fraca, né? Como que pode ter uma letra assim tão leve? Isso não significaria assim uma falta de tato com as mulheres? Sei, já me disseram que ele é macho, mas com X. Debaixo de outro macho. Ah, então. Não sei, não estou querendo acusar. Eu só estou levantando a lebre. Eu estou levantando a lebre. Boatos. São boatos. Eu estou levantando a lebre, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, pessoal, dando continuidade então, aqui ó, vai fazer cursinho, pré-vestibular, vai pagar mais caro pela mesma estrutura? Tratam você como estatística? Longe demais para ir andando até o cursinho? Você não participa das decisões tomadas? No Instituto Enfio, a coisa é diferente. Por todos os motivos, sua melhor alternativa. Então, pensou em cursinho pré-vestibular? Pense em Enfio. Cursinho pré-vestibular, preço de comunitário, qualidade particular, é só que nem Enfio. Daqui a pouco nós voltamos mais correções.